Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 7 de agosto. Ibovespa apresentou aqui uma queda de 0,53%, tornando-se bem definido no curtíssimo prazo, gráfico de 60 minutos. Para trazer alguma expectativa maior de subida, o Ibovespa, no meu entender, tem que voltar para cima aí dos 57 mil pontos, de forma simples. E, por outro lado, se perder aqui essa região de 55.695, aumentaria a chance de engatar aqui um movimento de baixa pelo gráfico diário, podendo vir a atingir a região novamente dos 55.300 e principalmente 55 mil pontos, região de suporte para o Ibov. PETR4. Petro no pregão de hoje apresentou queda de 0,79%, abriu com um gap de alta, mais uma possibilidade de botar um lucro no bolso aí de uma posição aqui comprada, pelo menos no meu entender. A ação no G60 não chegou a efetivamente anular aí a tendência de alta de curto prazo, mas já começou a invadir ali a região de topo anterior, algo que não vinha acontecendo. Inclusive até um pequeno, se considerarmos um pequeno fundo aqui, aí teria tido uma violação de fundo anterior, mas eu considero esse aqui como principal. E estaria aqui ainda dentro dessa tendência de alta, podendo gerar mais um movimento de subida. Começou de maneira fraca esse movimento de subida. Então, por esse motivo, a perda da mínima do pregão de hoje, que é a mínima desse fundo em R$ 19,88, aumentaria a chance de, primeiramente, reverter a tendência aqui para baixo no G60 e, consequentemente, ter um movimento de baixa, um topo descendente no gráfico diário, uma mudança aí de anulação da tendência de alta de curto prazo. Vale 5. Então, no momento, eu não vejo compra na Petro. Se fosse ter alguma posição um pouco melhor nela, seria um pouco mais ali aguardando alguma sinalização para venda em cima da Petro de topo descendente. Vale 5 abriu o pregão superando a máxima do pregão anterior, superando aquela região que eu comentei ontem, 28,60, mas abriu, não conseguiu nem subir e já perdeu força logo no intraday, então não vi nenhuma possibilidade de entrada no ativo, só foi perdendo força. A primeira hora de pregão foi lá embaixo, voltando quase que para o fechamento do pregão anterior, que foi de 28,40. Depois disso perdeu a mínima da primeira hora de pregão e afundou. A ação aqui, por enquanto, apresentando uma situação mais de baixa. Então, nesse momento, apesar de uma correção que ela já fez dentro de toda essa tendência de alta, ainda não apresenta uma sinalização clara de subida. No meu entender, ela deveria, para buscar aqui uma compra um pouco mais arrojada nesse ativo, deveria fechar uma hora de pregão e preferencialmente acima dos 28,38 para buscar uma entrada na superação da máxima desse candle e trabalhar com stop melhor ainda se for abaixo dos 28,10, tentando pegar um próximo movimento de subida na Vale. É um ativo que eu ainda estou acompanhando aí no desenrolar desse movimento de baixa em busca de uma possibilidade de compra. CSNA3, peço desculpas de antemão porque era para ter colocado esse ativo na videoanálise de ontem e terminei não fazendo. Eu cheguei a comentar dentro do Investmania um encerramento, inclusive atualizar a planilha de controle de operações sobre o encerramento de uma compra que nós tínhamos feito em cima da CSNA3, uma compra realizada, pegar aqui o dia exato, foi nesse pregão aqui, pregão do dia 31/7, uma compra em 11,36, cuja saída foi efetuada aqui quando ela abriu o pregão ali subindo e gerou alguma sinalização de baixa dentro desse pregão que a gente já tinha mencionado, que se perdesse a mínima desse aqui seria a saída. Perdeu a mínima e gerou a subida logo no início do pregão. E aí, olhando mais para o intraday, optei pela saída em 11,78. Isso proporcionou um ganho de 3,7% na operação e um crescimento do capital de 0,7%. Hoje realizamos aí uma venda, recomendamos uma venda na perda aí de 28,85 em cima da TRPL4. Já tínhamos mencionado o ativo aqui na última videoanálise. Então a venda foi executada em 28,84 com stop em 29,22, acima aí da máxima do pregão de hoje. Risco de 1,32% e o objetivo ficando em R$ 27,70, mais aqui para a faixa desses topos aqui anteriores. Então, se ela engatasse aqui uma queda, perdesse essa mínima, um pivôzinho de baixo, já no pregão de amanhã, seria bem-vindo aí para a posição de venda
em cima da TRPL4, que ela ainda não tem uma tendência de baixo, por esse motivo uma operação de venda um pouco mais, para um perfil um pouco mais arrojado. A gente segue na venda também VLID 3, que está aos trancos e barrancos, ali cai um pouco, retorna a subir, enfim, fechou em queda de 0,89%, mas de maneira geral é um ativo já para se monitorar um retorno do preço, principalmente para cima de 37,26, podendo no mínimo trazer o stop aí, descer o stop para 37,41. Colocaria no mínimo em 37,41, mas se ela voltar a ter um fechamento ali no G60 para cima dos R$37 e principalmente superar a máxima do pregão de hoje, já ficaria mais para a saída dessa posição de venda, mesmo com stop curto, um stop menor do que foi o stop estabelecido nessa posição. Lembrando que o objetivo dela continua sendo mais para baixo, lá na faixa de 35,42. BBAS3, olhando ainda nessa questão de ponta vendedora, ainda poderia trabalhar numa venda de topo descendente na BBAS3, mas ela deveria aqui, para gerar essa venda, perder a mínima do pregão de hoje, preferencialmente 27,57, e aí poderia trabalhar com stop, se isso acontecer logo no início do próximo pregão, na primeira hora de pregão, poderia trabalhar com stop ali na faixa dos R$28,05, que seria um topo descendente no G60, um pivôzinho de baixa no gráfico de 60 minutos. Ecor 3 também ainda chama atenção, a correção ideal que fosse um pouco maior no tempo, principalmente, mas dentro desse movimento de queda, a dificuldade que está aqui na subida, o pregão de hoje apresentou queda de 1,13% também, dependendo de como ela perder essa mínima a partir do próximo pregão, seria uma alternativa a ser apresentada aí como venda swing trade. E para a ponta compradora, teria que, só para mencionar que a Ecor 3 já está em tendência de baixa de curto prazo. MGLU 3 que está em tendência de baixa de curto prazo, mas é um ativo que a tendência não está indo muito forte para baixo, e é um papel que eu estou atento em algum sinal de recuperação, de gerar uma nova tendência aí de subida. Se ela, por exemplo, se ela conseguir romper aqui 9,03, ela retomaria a tendência de alta dela de curto prazo. Mas dependendo da sinalização que ela apresentar no próximo pregão, por exemplo, aqui rompendo 8,79 ou um candle fechando bem ali no G60 acima desse patamar, seria uma alternativa de buscar uma compra um pouco mais ousada, porque não existe uma tendência de alta ainda no ativo, apenas uma possibilidade de ter retomada de tendência de alta, mas seria uma alternativa de entrada de compra swing trade. Outra numa situação razoavelmente parecida é BBSE3, quando eu falo razoavelmente é porque existe aqui uma formação semelhante de um pivô de baixa no gráfico diário, mas ainda acima de um fundo principal ali na ação. Então vem com 3 pregões consecutivos de queda de 0,34%. Essa aqui, para gerar alguma situação mais interessante de compra, deveria fechar no G60 um candle um pouco mais forte, bem para cima aí desses 32,52, podendo trazer uma possibilidade de entrada com stop mais curto, não na superação da máxima desse candle aqui. Melhor ainda se essa queda ainda se estender um pouco mais, de maneira diminuindo a velocidade da queda, para a gente buscar um ponto mais interessante de relação risco-ganho na BBSE3. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.